Após muita polêmica, o apresentador Fábio Porchat resolveu se pronunciar sobre as críticas por interpretar um personagem pedófilo no cinema. Paulinha, resume pra gente o que foi que ele disse. Olha, basicamente ele descreveu um pouco como funciona um filme de ficção, que, como a gente bem sabe, tem papéis escritos e atores que os interpretam, né? E aí ele exemplifica aqui, ó. O Marlon Brando interpretou o papel de um mafioso italiano que mandava assassinar pessoas. A Renata Sorrah roubou uma criança da maternidade e empurrava pessoas da escada. A Regiane Alves maltratava idosos. Mas era tudo mentirinha, tá, gente? Essas pessoas, na vida real, não são assim. E aí ele recapitula, inclusive, atores que ganharam Oscar por papéis, enfim, de pessoas que não são exatamente boas, né? Então ele traz aí o Jack Earl Haley, que concorreu ao Oscar em 2007 e interpretava um pedófilo em Pecados Íntimos, né? E aí ele diz aqui, ó, só que quando o vilão faz coisas horríveis no filme, isso não é apologia ou incentivo àquilo que ele pratica, isso é o mundo perverso daquele personagem sendo revelado. Às vezes é duro de assistir, verdade. Quanto mais bárbaro o ato, mais repugnante. Agora imagina se por conta disso não pudéssemos mais mostrar nas telas cenas fortes como tráfico de drogas e assassinatos. Não teríamos o excepcional Cidade de Deus, ou o tráfico de crianças em Central do Brasil, ou a hipocrisia humana em O Alto da Compadecida. Mas ainda bem que é ficção, né? Tudo mentirinha. Então tá aí uma resposta do Porchat, que faltava se colocar aí dentro desse jogo. E a gente teve um fato novo agora nessa terça-feira, que foi essa questão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que determinou em caráter cautelar que as plataformas com os direitos de distribuição do filme, como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, que tem esse filme no portfólio, suspendam a exibição imediatamente. Aí, se elas não cumprirem a decisão da Secretaria Nacional do Consumidor em 5 dias, podem pagar uma multa diária de até R$50 mil. Essa suspensão é aplicada, aí aspas, do que está previsto ali, tendo em vista a necessária proteção à criança e ao adolescente consumerista. Isso aí é citado aí para embasar essa decisão, o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal. Muito bem. Paulinha, como prometido aqui, nós já estamos em contato, já está conectado o apresentador Danilo Gentili para um papo aqui com a gente, uma entrevista aqui no Morning Show desta terça-feira. Olha o Danilo aí, o homem mais perverso do Brasil, certo, Vini? Esse é do mal. Dessa semana, inclusive. Esse é também, do mal, né? Depois de 5 anos, né? Depois de um filme. Esse aí é do mal. Ô Danilão, obrigado por você ter atendido a gente aí, o nosso convite que a gente te fez para participar aqui do Morning. Uma honra ter você participando aqui com a gente. Eu queria muito uma repercussão sua justamente dessa proibição que a Paulinha acabou de anunciar aqui do Ministério da Justiça em relação ao seu filme, cara. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado por abrir espaço aí pelo convite, tá bom, Paulo? Obrigado. Imagina. Pois é, então, ontem eu acordei com essa, mas é o seguinte, é uma coisa que eu passo desde o governo anterior, mas eu acho que as coisas estão até regredindo um pouco, né? Porque no governo anterior, a pergunta que se fazia é qual é o limite do humor? Agora já estão fazendo a pergunta qual é o limite da ficção? Qual vai ser a próxima pergunta a ser feita? Se eu tiver espaço aqui, eu só gostaria de ler um trecho do meu livro, que é da onde o filme foi inspirado. Então, o livro que o filme foi inspirado é esse daqui. Ele simula um caderno de um ex-aluno de uma escola que passa dicas. Então, é um livro de comédia, de coisas, aliás, que a molecada de hoje nem faz mais. Como, por exemplo, como fazer um trabalho na biblioteca, trabalhando menos, como colar em prova. Umas coisas até meio analógicas para a geração de hoje, que o livro é de 2009. Mas o âmago desse livro, que é também o principal do filme, da cena, ele está nessa página aqui, que ele diz o seguinte, que o pior aluno da escola é aquele, isso no conceito do livro, o pior aluno da escola é aquele que não repete o que todo mundo faz só porque é modinha, nem acredita em qualquer caga-regra só porque ele é uma autoridade, líder, professor ou diretor. Então, o que permeia o livro é sempre se questionar por que devo obedecer. E a cena em questão, ela é exatamente sobre isso. Sobre uma pessoa que se apresenta como o melhor aluno da escola, que seria uma autoridade, pedindo coisas abjetas e absurdas para os alunos.
que não obedecem e obedecem ao livro e não obedecem ao cara só porque ele é uma autoridade. Então, na verdade, em momento algum, o filme faz apologia à pedofilia. O filme vilaniza a pedofilia. O filme mostra que não é porque alguém se diz professor, diretor, que você deve obedecer sem questionar antes, porque nem toda ordem vindo de uma autoridade, ela é genuína, nem toda ordem deve ser obedecida. Então, o filme é sobre isso, sobre pessoas que se aproveitam de um discurso falso moralista, pessoas que se aproveitam de um discurso politicamente correto para fazer as maiores barbaridades do mundo. Então, nós devemos sempre questionar essas pessoas. Esse é o âmago da cena. Então, é uma cena que vilaniza a pedofilia. Mas por que você acha que esse assunto voltou à tona agora? Porque a gente estava até discutindo isso aqui ontem, né? Pô, um filme de 2017, por que resgatou isso agora? Por conta da exibição da Netflix, somente por isso? Não também, porque o filme já está na Netflix já tem uns 2, 3 meses. Também não é que chegou lá agora e foram ver. Já faz tempo que está na Netflix o filme. Bastante tempo. Aliás, a gente está no Brasil. Já faz quase 5 anos que o filme está pirateado no YouTube. Qualquer um tem acesso. Não é que chegou agora acessível a todo mundo. Eu tenho meus palpites porque isso está acontecendo. Eu acho, né, que isso está acontecendo porque, primeiro, é ano de eleição. As pessoas... Existe, sim, uma coordenação. Porque, do jeito que foi feito, vocês vão ver que foi editado. Nem a cena completa está lá. Eles editam uma cena dentro de um filme. É só aquela partezinha para dizer que aquilo é uma apologia a uma coisa que, na verdade, o filme está criticando e se colocando contra. Então, existe método. Isso já aconteceu várias vezes, não só comigo, como com outras pessoas. Então, quando a gente tem uma pessoa que é mais independente, que não faz parte de panela... De político A ou B, esta panela se volta contra a pessoa, porque precisa se anular. Já faz tempo que pedem a cabeça do meu emprego, se não é por isso, é por outra coisa, é por tuitada, agora é por não acharam nada contra mim, foram pegar um filme de 2017. Tem também a questão que eu acho aqui que tem a ver, tem uma certa cortina de fumaça, porque não é à toa, olha o método, isso começou a ser incubado num domingo de tarde para noite. Para quê? Para que na segunda-feira pautasse a semana. Isso é um método. É um método, porque como eu já passo por máquinas de assassinato de reputação há muito tempo, as coisas são muito claras para mim. Eles pegam, e aí quando pauta a semana, isso vira uma cortina de fumaça, porque é justamente naquela semana que está todo mundo puto com o preço da gasolina, está todo mundo puto com o preço das coisas no mercado que aumentou, né? Então, não é coincidência que um filme de 5 anos atrás foi tudo que acharam contra mim, que foi cortado milimetricamente, que foi pulverizado em grupos também de eleitores e simpatizantes do governo, grupo de cristão, grupo de quem se escandalizaria com isso. São pessoas que nunca viram filme, não viram a cena completa, e não é coincidência que foi feita no domingo também. Agora, se eu ainda tiver um espaço aí, agradeço, só queria dizer que o filme passou por todos os crivos dos órgãos competentes. Eu viajei até Brasília e eu exibi o filme junto com o comitê do órgão classificatório. O órgão classificatório viu o filme e me deu censura há 14 anos. Por que eles me deram censura há 14 anos? Porque eles não viram uma cena de 5 segundos editada. Eles viram 1h30 de filme. Eles viram o contexto todo. Inclusive, na ocasião, me parabenizaram. Falaram, a gente gostou do filme, o filme traz uma boa mensagem. É um filme bom. Eu fui parabenizado pela pasta e pelo órgão competente que dá a classificação, porque eles viram o filme inteiro. As mães das crianças que fazem o filme, creio que autorizaram os filhos a fazer, porque leram o roteiro completo. Ela não viu só essas 3 falas que editaram e colocaram. Viram qual é a mensagem do filme. Viram que o filme é uma coisa sobre a inversão de valores, sobre aqueles... é muito parecido com o que está acontecendo. O filme é sobre a inversão de valores. Aquele cara que geralmente diz que é o melhor, que é o bonzinho, que é o moralista, que é o politicamente correto, é o que na vida privada faz essas atrocidades que o personagem que o Porchat interpretou fez. Agora, então, Danilo, Oi. É legal você falar isso, que passou pela classificação
classificação etária, porque as pessoas não entendem direito como funciona. Então, agora você trouxe também essa informação para quem acha que é da cabeça do Danilo que ele põe lá 14 anos. Não é assim, existe todo um processo. Mas eu queria te perguntar, tipo, e agora? Acontece essa polêmica, estão vindo essas acusações contra você, inclusive de figuras políticas. Agora, essa sanção aí ao filme, enfim, retirada para quem tem direito de... O que, além de responder aqui e continuar respondendo, que é uma coisa que você sempre faz, você nunca se furta do debate, você vai tomar algum outro tipo de ação a respeito disso? Que caminho para responder a essa censura que você está sofrendo? Então, aqui no caso, eu preciso entender o que está acontecendo de fato, porque ainda é um ambiente de muita cortina de fumaça. Eu não sei, estão falando que vão censurar o filme, mas... Quando você tem um filme completamente legalizado pelos órgãos competentes, eu não sei se a Netflix vai lá e derruba no mesmo dia. Eu não sei em qual esfera da justiça isso vai ser discutido. O filme, de fato, nem é meu. Porque a história do filme é um diretor de cinema, que é o Fabrício, leu meu livro, gostou do livro, chegou para mim e perguntou, gostaria de transformar seu livro em filme. E eu falei, cara, eu sempre quis fazer cinema. Então faz assim, deixa eu roteirizar com você para aprender como é que faz... E você nem precisa pagar os direitos autorais. Eu cedo os direitos do meu livro para estar aprendendo a fazer filme com você. Beleza. Então o filme também é da produtora dele, também é dele. Então tem muitas coisas no meio. Não é que eu fui lá, escrevi um filme, mandei o Porchat interpretar, falei que é 14 anos e assistam aí. O filme passou por todos os trâmites legais de pasta, de crivo, de competência... Né, tem os pais dos meninos que viram o roteiro, que gostaram, que deixaram os filhos participar, que estavam na hora dessa cena e de todas as outras. Então, a impressão que dá do jeito que é vendido é que é isso aí. Vai aparecer um pedófilo de verdade, abusou de 2 meninos e eu tava lá falando, isso aí, que bonito, agora vamos filmar e jogar para que todo mundo veja. Ô Danilo, eu queria saber o que você achou da manifestação de alguns políticos que na época curtiram o filme, assistiram, falaram bem, agora parece que tiveram um lapso de memória. Aí o Feliciano foi atender o telefone. Foi ao banheiro no exato momento da cena, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha, é engraçado o seguinte, tem um moleque aí que foi o que fez a denúncia do filme, eu não faço ideia quem é esse cara, ele parece que é deputado. O André Fernandes. André Fernandes, depois que ele fez a denúncia do meu filme, eu só conheci ele agora, eu não fazia ideia quem ele era. Sim. Conheci ele agora. Certo. Mas depois que ele fez a denúncia do meu filme, começaram a postar um monte de vídeo dele ensinando a criança a depilar o rabo. Vocês viram isso ou não? Eu vi. Tem umas montagens rolando na internet, eu vi. Ensinando criança a fazer uma coisa estranha. Essa noite mesmo, no meu Twitter, postaram lá ele com bigodinho de Hitler fazendo saudação nazista em frente ao espelho. Acharam uma postagem dele dessa, e não é montagem, pelo que eu vi aqui no Twitter. Então, esse é o cara que está escandalizado denunciando. E acharam ele, em 2017, que foi o ano do meu filme, elogiando o meu trabalho e falando que tudo que eu fiz naquele ano o divertiu muito. Esse cara estava lá em 2017 elogiando, quando nem era deputado ainda. O Feliciano, eu não vi, graças a Deus, eu não vi na ocasião que ele tirou foto com o meu filme, mas ainda bem que eu não vi, porque para mim seria meio vergonha alheia. Eu jamais DRT, eu nunca tive amizade nenhuma com essas pessoas, nunca tive proximidade, amizade. Feliciano, eu encontrei com ele uma vez em 2013, que foi quando eu entrevistei no meio de um escândalo, eu estava na Band e nunca mais falei, nem encontrei com ele pessoalmente. Agora, o que acontece é que essas pessoas em 2017, eu tinha um discurso muito forte e incisivo contra o que hoje chamam de cancelamento. Hoje tem um nome isso aí, chama-se cancelamento. Na época não tinha esse nome. Mas eu tinha um discurso muito forte e incisivo contra o politicamente correto, a favor da liberdade de expressão, porque eu passava por isso no governo anterior, com militância do governo anterior. E provavelmente esse meu discurso estava forte e popular, e eu estava no momento de auge, tanto é que estava lançando o filme. Provavelmente essas figuras quiseram pegar carona nesse discurso que eu tinha, nem viram, se é que viram o filme, e ficaram lá, olha, esse filme é bom, hein? E não sei o que, esse cara é bom. Saíram pegando carona e postando. Aí hoje fala que foi atender o telefone. Então assim, ou ele nem viu o filme e mentiu, ou ele
mentiu que foi atender o telefone. Nesses casos, um pastor tem que tomar cuidado com aquele versículo de João, que fala que o pai da mentira é o diabo. E quem mente é servo do diabo. É um detalhe, mas é feio para um pastor, né? Ô Danilo, você fica mais uns 10 minutinhos com a gente? Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, mas a gente tem mais pergunta aqui para fazer para você. Você fica? Dá tempo? Fico sim. Como nós já bem o apresentamos, Paulinho é o homem mais perverso da semana aqui no país. Não tem ninguém que possa chegar aos pés do que é hoje Danilo Gentili, certo? Certo, ele respondendo aí a várias colocações em relação a essa polêmica que envolve o filme que é baseado no seu livro, do qual ele já explicou aqui que é roteirista, que, enfim, tem diretor, passou pelos crivos, por isso recebeu essa indicação etária de 14 anos. E tem uma pergunta aqui de um ouvinte nosso no Twitter, eu acho que é interessante da gente trazer. A pergunta é a seguinte, a respeito de uma publicação da Daniela Beruti, que é filha do Silvio Santos, é uma das executivas do SBT, ela teria retuitado exatamente o vídeo do deputado estadual André Fernandes, estabelecendo essa crítica em relação à pedofilia dessa cena no filme do Danilo. E aí a pessoa pergunta, isso repercutiu de alguma forma no seu emprego, Danilo, em relação ao SBT? Como está a questão em relação ao seu trabalho no SBT? Não, continuo trabalhando lá. Ontem eu fui normal. Aliás, eu conversei com a Dani Beruti, porque a Dani Beruti é uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco por ela. Ela foi a pessoa que conversou e me chamou para ir trabalhar no SBT. Então, quando eu vi que ela postou, eu fiz questão de conversar em particular com ela. Eu não fui em nenhum momento pedir para ela tirar ou tal. Eu só gostaria que ela me ouvisse, porque realmente é um carinho pessoal que eu tenho por ela. Não é que eu fui, meu Deus, é a dona de tudo, é minha chefe. Eu realmente fui com o intuito dela entender, porque o que essas redes fazem, elas cortam, elas criam fake news. O que esse gabinete do ódio faz de maneira coordenada é exatamente isso. É tentar ganhar a opinião pública das pessoas bem intencionadas. Então, quando você pega, e o truque é muito claro, quando você pega e fala assim, pedofilia, por acaso alguém, tirando um pedófilo, é a favor da pedofilia? Óbvio que não, esse é um dos maiores absurdos da humanidade. Então, quando você cria que alguém é a favor da pedofilia, automaticamente você cria o mundo todo contra você, porque o mundo todo é contra a pedofilia. Então, pessoas bem intencionadas, pessoas realmente que estão ali só fazendo bem, pessoas que estão preocupadas com as coisas boas, acabam te condenando. Por quê? Porque recebem as coisas fora de contexto. O intuito desses ataques, desse gabinete do ódio, de fake news, é exatamente pegar as pessoas boas. Não são pessoas más que estão lá me xingando, que estão lá xingando o Porchat. São pessoas boas. São pessoas que receberam uma coisa deturpada. São pessoas que receberam uma coisa fora de contexto. Então, eu conversei com ela e eu lembro que ela falou, olha, muito obrigado por ter me ligado, porque mudou completamente o que eu penso. E eu acho, inclusive, que você deveria falar isso em público. Eu até falei para ela, eu não vou falar em público. Você fala em público, você está divulgando aquele cara aí, que eu nem sei quem é, esse cara aí que ela compartilhou o vídeo. É um cara que quer ganhar capital político com isso, aí eu vou lá e divulgo o cara. Aí isso tá numa bolha de bolsonarista, tá num grupo do WhatsApp. Eu vou em público, você espalha para todo mundo. Então, aí eu meio que segui o conselho dela e por isso até que vocês me chamaram, eu tô aqui falando. Sim. Ô, Pena, você tem pergunta pro Danilo Gentili? Oi, Danilo, bom dia. Bom dia. É o seguinte, eu acho que a principal pergunta que deve ser feita nesse episódio, e eu escrevi isso no meu Twitter, é por que um filme de 2017 é criticado agora? E para mim as respostas parecem óbvias. Primeiro, por diversionismo, né? Para evitar que a pauta do país seja o aumento da gasolina, como você já disse, seja o aumento da inflação, seja 20, 30 milhões de pessoas que estão na miséria e estão na fila do osso nesse país. Essa é a primeira questão. Segundo, é para criar um engajamento nas hostes bolsonaristas que precisam da cultura do ódio, precisam ter alguém para odiar de alguma maneira. Então eu quero te tranquilizar, porque isso vai durar pouco tempo, porque daqui a pouco vão achar outro para odiar, porque é isso que alimenta o gabinete do ódio o tempo inteiro. E aí eu só queria te perguntar rapidamente o seguinte, sobre essa confusão. Dentro dessa falsa moralidade, esse falso moralismo do Bolsonaro, eu queria saber se aquele Golden Shower que ele publicou lá no Carnaval de 2019, ele estava fazendo apologia ao Golden Shower ou estava criticando?
Não só o Golden Shower, né? Tem um vídeo aí do Bolsonaro com uma criança falando, e aí, você já tá na idade? Você já tá na idade? Tem um vídeo com ele, uma criança lá no gabinete. Mas não existe lógica para militante. Você pode vir aí e mostrar que o cara puxou uma arma e matou uma véia, uma criança no meio da rua. Eles vão falar, também era comunista. Então não tem lógica. Agora, você falou os 2 itens, é exatamente isso. Primeiro, é cortina de fumaça. Segundo, é movimentar e engajar o gabinete do ódio. E tem o terceiro, que é você linchar uma pessoa independente. As pessoas independentes que era amigo, não né? servem... Quando você era considerado amigo, não era linchado. Exatamente. Quando eu era considerado amigo, em um momento eu fui muito crítico do governo anterior, porque existia assim, eu passei por um cerceamento, eu recebi moções de censura do governo anterior, e nesse momento que eu criticava o que lá estava, se alinhava interesses e narrativas. Então é a hora que os caras vão lá tirar foto no meu filme, é a hora que os caras vão lá e falar isso. Quando o cara ganha, eu continuo fazendo exatamente o que eu sempre fiz, que disse que faria, que é fiscalizar e criticar o governo, porque governador, prefeito, presidente, deputado não é para ser adorado, é para ser cobrado. Eu me sinto idiota quando o cara vai na campanha eleitoral e fala, se eu for eleito, farei A, B e C. O cara é eleito, não faz A, não faz B, não faz C. O mínimo que um eleitor tem que fazer é cobrar. Você está me enganando? Você está mentindo? E aí você para de servir quando você passa a fazer o que é comum, que é cobrar um político ao invés de adulá-lo. Então, você vira inimigo, é isso que acontece. Perfeito. Olha só, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, 11 horas e 3 minutos, entrevistando o apresentador Danilo Gentili. Zoe, você tem uma pergunta para fechar, por favor? Tenho. É para que câmera que eu olho? Aqui? Qualquer uma que você quiser. Tá. Com essa blusa, meu amor, você olha para onde você quiser. Bom dia, Danilo. Muito bom estar falando aí com você. Tenho minhas discordâncias políticas, mas... tem que ser justa. Minha pergunta para você é a seguinte: ontem a gente comentou aqui no Morning, mas eu não tinha assistido o filme. Ontem à noite me dei aí o trabalho de assistir, enfim, para depois saber sobre o que eu estou debatendo, não é mesmo? Você tem que assistir, ler para saber e ter fundamento para falar. O filme, como assim, eu não vejo como uma apologia a pedofilia. Mas essa cena, a pedofilia é um assunto muito sério. E eu acho que é muito delicado você tentar fazer uma graça em relação a esse assunto. Você não acha que pode confundir a cabeça das crianças que estão assistindo? Tem até uma psicóloga que já se manifestou, falou que pode sim deixar a criança confusa. Você acha, você não acha? Você acha que essa cena não foi um pouco confusa? Não cria uma confusão na cabeça das crianças? Eu acho que quando a gente faz um filme, a gente pensa na mensagem que a gente quer passar. Se as pessoas fizerem o filme do Batman e achar que porque o Charada tá fuzilando pessoas, crianças vão querer ser o Charada e fuzilar pessoas, não tem mais ficção. Não tem mais filme. Porque imagina, uma criança vê o filme do Batman, se confunde que ela gostou do Charada, não do Batman. Então, assim, se você vê o filme, como você mesmo disse, não é apologia. Só que ele está sendo censurado hoje pelo governo Bolsonaro por ser apologia. Não é porque talvez uma criança vá... É porque é apologia. Então eu vejo um malabarismo na militância que eles editam uma cena, falam que é apologia, todo mundo compra coordenadamente, porque tem que comprar, a panela tem que comprar, tem que fuzilar quem é o inimigo do dia. E aí, quando a fumaça baixa, as pessoas assistem o filme e vê que é mentira, que não tem apologia, começa o malabarismo. Não é apologia, mas o quê? Se ele passou pelo crivo do governo. Então eu vejo um malabarismo quando você diz que você viu, você confessa que não é apologia, ou seja, confessa que não é crime, ou seja, confessa que não tem motivo para o filme ser censurado, confessa que a classificação etária que não é para criança está certa, porque é para maior de 14, mas precisa ter o mais para justificar o linchamento que foi feito pelo gabinete do ódio nesse domingo, nessa segunda-feira. Então, é o que a gente dizia, não existe razão para militância. Só existe um alvo a ser destruído. É isso. Muito bem. Eu vi um pouco como humor negro. Humor negro. Isso, O Flávio, mas o humor negro não é crime. Não, claro que não é. Mas eu acho que abre um pouco de brecha para confundir a cabeça da criança. Vou só pedir para vocês serem extremamente breves, que a gente está com o tempo se encerrando.
Certo. Danilo, você falou constantemente aí dessa questão de que existe um gabinete do ódio, uma teoria da conspiração que nunca foi provada, mas eu queria que saber se você viu muitas das manifestações de pessoas como Josias Teófilo, como Eduardo Alencar, tantas pessoas que estavam defendendo você justamente por serem contra uma censura estatal, ou seja, uma coisa que não faz o menor sentido para o governo, não é apologia à pedofilia, porque assim, a cena é clara, é uma cena de uma crítica, ou seja, a gente tá representando ali, ainda que o humor tentando parecer meio South Park, e muita gente comentando que isso aí não tem nada a ver com conservadorismo, com a própria moral que é defendida, e que sempre eu vejo as pessoas falando, se você, por exemplo, entre todas as opções, você acabou votando Bolsonaro, então você é um bolsonarista do gabinete do ódio, sabe, um modelo muito homogêneo que me soa meio assustador. Danilo, para fechar. Sobre o gabinete do ódio, eu acho que você também observa as redes e você sabe. Hoje o que existe é que a linha olavista está desalinhada com o que é o bolsonarismo hoje já tem um tempo. Eu não sei nem Provavelmente se esse linchamento meu tivesse sido feito 6 meses atrás, talvez essas pessoas estivessem me linchando. Então hoje o que existe são deputados ali que estão mamando, que vem de um deputado, eles têm a máquina de disparar em grupo, isso existe. Ora, é só ver a coordenação, foi completamente coordenado. Carla Zambelli com o ministro, com o deputado bolsonarista, num domingo de tarde. Quem não vê que isso é uma coordenação? Óbvio que é uma espontaneidade forçada. E aí, assim, pareceu... Eu não vi quem defendeu, porque ontem eu trabalhei o dia inteiro. Não vi quem atacou, quem defendeu. Mas que existe um método, uma coordenação, isso é óbvio. Ô Danilo, mas quem te defendeu também. Sabe quem defendeu o Danilo Gentili, Vini? Quem? Adriles Jorge, você acredita? Verdade. Defendeu publicamente Danilo Gentili. Mas sabe o que eu ia te falar, ô Danilo? Eu acho que a gente vive um momento um pouco preocupante na história do país, porque a gente enxergar, de alguma forma, isso eu não estou falando de Bolsonaro, eu estou falando da máquina estatal. O Estado querer ditar a regra sobre a arte é o problema. Seja se o cara tá na esquerda, tá na direita, tá no centro, tá para frente, tá para trás, Estado não pode meter o bedelho em arte, porque aí nós vamos estar sendo subjetivos na história. Arte, humor, você pode achar sem graça. Por exemplo, tem gente que achou o filme do Danilo ruim. Beleza. A maior penalização que o Danilo poderia receber é uma possível falta de audiência. Concordo 100%. Do público. Ou seja, Danilo, achei seu filme ruim, beleza. Agora, querer acabar com o filme, isso independente do governo. Estado não tem que meter o bedelho em arte. Se a gente entrar nessa seara, a gente vai entrar numa seara absolutamente subjetiva e perigosa. É perigoso isso. Porque aí o que eu acho, o que o Estado acha, é o que vai ter que ser regulado através do humor, da arte. Ou seja, a gente não pode achar isso legal, a gente não pode achar isso normal. E eu acho que se as pessoas não gostaram do filme do Danilo, que não assistam. Ótimo, que não assistam, que achem ele um humorista fraco, ruim, acho ele sem graça. Mas querer simplesmente calar, querer fazer com que o filme não exista mais, que a arte que ele proporciona seja absolutamente banida, isso aí eu acho que a gente vai para um caminho e é uma seara perigosíssima em que as liberdades individuais das pessoas podem estar em risco. Danilo, obrigado, cara, pela tua participação. Uma honra ter você aqui no nosso programa. Um papo super leve, descontraído, de verdade mesmo. Muito obrigado, você sempre de prontidão aí para nos receber. Danilo Gentili participando aqui do Morning Show de hoje, o homem mais amado do Brasil. Até sexta-feira. Na segunda-feira... Tudo mudou. Tem uma troca. Valeu, Danilão. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Conte sempre comigo. Você é um grande cara, Paulo. Valeu. Muito obrigado, Gentili. Valeu.